Olá, meus amigos e minhas amigas do Projeto Oba, da Faculdade Caicoense Santa Terezinha. Vamos a mais uma questão. Vamos lá. Aqui, acompanhe comigo na tela. A questão que vamos abordar agora será referente à prescrição e foi cobrada no concurso de procurador de município em 2024. Vamos acompanhar comigo. Relativamente à prescrição trabalhista, nos termos da CLT e da jurisprudência do TST, assinale a alternativa correta. Amigos, como bem já falei, a questão aqui trata da prescrição trabalhista. E o que seria prescrição? Meus amigos, prescrição é um efeito do tempo com relação às relações jurídicas, certo? A prescrição significa, o Código Civil traz no artigo 189 o que seria a prescrição. E diz mais ou menos o seguinte, que violado o direito, nasce para o titular a pretensão de requerer esse direito seja efetivado por via, inclusive, judicial. Então, a prescrição é o tempo que o autor de um direito tem para ingressar com uma ação na justiça para obrigar aquele que violou o seu direito a cumprir a obrigação ou pagar eventuais danos, perdas, enfim. Então, meus amigos, isso é o que a gente precisa saber sobre o que é a prescrição. E no âmbito do direito do trabalho, nós temos prazos que são diferentes de outros ramos do direito, né? No direito do trabalho, a prescrição em regra, a regra é o quê? Regra da prescrição é de 5 anos, ou a chamada prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal. Então, se você trabalha para uma determinada empresa e é regido pela CLT, se há uma violação de um direito seu, por exemplo, a empresa não está pagando as horas extras, então você, permanecendo ali naquele emprego, naquele trabalho, você tem 5 anos para requerer judicialmente entrar com a ação para requerer aquele direito. Existe a prescrição quinquenal, que é essa de 5 anos, e existe também a prescrição bienal, que 2 anos. Significa o quê? Da data que houve a extinção do contrato de trabalho, certo? Da extinção do contrato de trabalho, o trabalhador tem até 2 anos, né? Que chama-se a prescrição bienal, para requerer os direitos que foram violados durante o contrato de trabalho. Então, meus amigos, para ficar mais simples aqui, se a gente fizer aqui uma linha do tempo, certo? Então, se o trabalhador saiu em, por exemplo, 2020, se ele saiu da empresa em 2020, ele pode entrar na justiça até 2 anos depois da saída dele, ou seja, até 2022. E requerer os direitos dele de 5 anos para trás, certo? Então, isso que chama prescrição bienal, que é essa que é contada do fim do contrato de trabalho, e a prescrição quinquenal, que é a de 5 anos para trás. Perfeito? 5 anos contado da data que você ajuizou uma ação. Então, dito isto, meus amigos, precisamos saber também, para responder a questão, que a Constituição traz essa regra, né, da prescrição quinquenal e a prescrição bienal para o direito do trabalho. A CLT também traz essa mesma regra. E houve uma mudança com relação à reforma trabalhista sobre a prescrição intercorrente. O que seria a prescrição intercorrente? Prescrição intercorrente é aquela que é verificada no decorrer, no transcorrer do processo. Nesse caso, aqui a gente já tem um processo tramitando e se houver algum lapso temporal do autor da ação, dele não promover os meios de prosseguimento daquela ação, pode sim o juiz aplicar a prescrição intercorrente. E essa prescrição intercorrente, que é dentro do processo, ou seja, durante
o processo, né, ela tem um prazo de 2 anos. Então, se o autor foi intimado, se for notificado para promover algum ato processual e ele ficar inerte, ele ficar parado, ele não entrar com nenhum tipo de medida no processo, e se o processo ficar parado por 2 anos, ele notificado, ciente de que se ele não fizer determinado ato, vai ser aplicada a questão da prescrição, o processo pode ser extinto em razão da inércia, ou seja, em razão dele não ter cumprido aquela determinação judicial. Dito isto, meus amigos, dá para a gente voltar para a questão e tentar resolver aqui essa questão, que inclusive é uma questão recente de um tema muito importante, que é a prescrição trabalhista. Vamos lá. Alternativa A. Na vigência do contrato de trabalho, durante o contrato de trabalho, a prescrição do direito de reclamar a concessão de férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo de 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Olha só, essa alternativa, a gente vai deixar ela aqui, marcadinha aqui, mas não vamos adentrar ela agora. Vamos ver as outras alternativas. A alternativa B. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, para ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Meus amigos, aqui nessa alternativa B, há uma explicação que a gente tem que ponderar. Veja que a regra geral é o que, se houver uma violação de um direito, nasce para aquele a pretensão de entrar com o processo. E essa pretensão, para entrar com o processo, tem um prazo. E a regra é esse prazo aqui que vem na Constituição. Todavia, meus amigos, há algumas exceções. Como assim, professor? Exceções com relação ao prazo. Há algumas violações que a lei não determina um prazo específico para você ingressar com o processo. E, para isso, há ações que nós chamamos de imprescritíveis, que não prescrevem, ou seja, que o efeito do tempo não vai alterar o direito da pessoa que houve a violação de entrar com o processo na justiça. E, nesse caso aqui, as ações declaratórias, aquelas ações que visam apenas declarar um direito e não tem nenhum tipo de condenação pecuniária, a essas ações declaratórias, a lei diz que essas ações são imprescritíveis porque ela visa declarar apenas uma situação de fato. Uma situação de fato para o direito tutelar. Então, essas ações declaratórias são imprescritíveis, e uma delas é o quê? As ações relativas às anotações da CTPS, da carteira de trabalho do autor. Então, para as anotações de carteira de trabalho, reconhecimento de vínculo, não há efeito da prescrição, porque essas ações têm natureza declaratória e são imprescritíveis. Então, meus amigos, a alternativa B, ela está equivocada, porque ela diz que, nesse caso, há a exigência do prazo de 5 anos para as anotações, o que não é verdade. Para as anotações, essas ações são imprescritíveis. Ok? A alternativa B está incorreta. Alternativa C. A prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho? Errado. Por quê? Porque a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente no processo de trabalho e o prazo de 2 anos. Ok? E letra D. A prescrição concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos na Justiça do Trabalho é contada da extinção do contrato de trabalho.
Veja bem, meus amigos, o que foi que a gente viu? A gente viu que, a partir da extinção do contrato de trabalho, o trabalhador só tem apenas 2 anos para requerer os seus direitos relativos ao quê? Aos últimos 5 anos de trabalho. Então, meus amigos, a partir da extinção do contrato de trabalho, o prazo de prescrição, o prazo para ingressar com a ação é de 2 anos. Então, essa alternativa aqui está equivocada. Por exclusão, nós encontramos aqui a alternativa correta, que ela é a alternativa A, a letra A é o nosso gabarito. Mas vamos entender agora essa alternativa. Vamos ler novamente. Na vigência do contrato de trabalho, a prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo de 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Para a gente entender essa alternativa, a gente tem que entender como é que funcionam as férias, qual o mecanismo das férias. Olha só, o trabalhador, para adquirir férias, ele precisa passar 12 meses trabalhando. Esses 12 meses é o que se chama-se de período aquisitivo. Período aquisitivo. Depois que você adquire o direito às férias, o empregador, ele tem o prazo de mais 12 meses para conceder as férias. Então, esse é o período concessivo. E o que é que a questão diz? Diz o quê? Que o direito à prescrição só vai contar a partir do final do período concessivo, ou seja, a partir daqui, se o empregador não pagar ou não conceder as férias dentro do período concessivo, é que vai iniciar o prazo prescricional, certo? O prazo da prescrição relativo às férias adquiridas aqui nesse primeiro período. Então, a alternativa diz justamente isso. E é por isso que a alternativa está correta. Por quê? Porque para reclamar o período de férias só depois de 12 meses subsequentes à data que ele tiver adquirido. Ou seja, depois do término do período concessivo das férias é que vai iniciar o prazo da prescrição. Meus amigos, então, para a gente finalizar essa questão, vamos ver aqui os artigos de leis que a gente utilizou para justamente responder a questão. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição, traz a normativa relacionada à prescrição e diz que a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de que 2 anos após a extinção do contrato. Então, depois da extinção do contrato, você tem 2 anos para ingressar com uma ação. E é contado os 5 anos para trás. Se você está durante o contrato de trabalho, não tem essa aplicação desse limite de 2 anos, ou seja, será de 5 anos para você entrar com o processo e requerer aquele determinado direito. O artigo 11 da CLT traz um dispositivo muito semelhante, ele praticamente copia o que trouxe na Constituição, dizendo que a pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do trabalho. Perfeito. E aí, meus amigos, olha só, o parágrafo 1º do próprio artigo 11, ele traz a resposta de uma das alternativas, que fala que o disposto nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. As anotações de que? Da CTPS, por exemplo, ele entra na questão de ser uma anotação, um direito de natureza declaratória, e em razão disso, é uma exceção a esse prazo e, portanto, ele é imprescritível, certo? Imprescritível.
As ações relacionadas à anotação na CTPS têm natureza declaratória e imprescritível. Trouxemos aqui também uma súmula do STF, a 230, que fala o quê? Que a prescrição da ação de acidente de trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Aqui apenas não tem uma relação direta com a questão, mas é importante a gente saber que nesse caso de acidente de trabalho, o prazo inicial da prescrição, esse prazo que a gente vem falando, só vai contar quando o exame pericial comprovar ou a enfermidade, que o trabalhador ficou doente, ou verificar a natureza da incapacidade. Enquanto não houver essa comprovação, o prazo prescricional não vai contar. O artigo 11A da CLT traz o quê? A prescrição intercorrente, que a reforma trabalhista trouxe e incorporou na aplicação da prescrição intercorrente, que é aquela dentro do processo, durante o tramitado do processo. E diz que essa prescrição intercorrente, ela tem um prazo de 2 anos. Perfeito? O parágrafo 2º traz também uma coisa que vocês precisam saber, que a declaração da prescrição intercorrente, ela pode ser requerida, ou seja, pode ser a pedido, ou pode ser declarada de ofício. Ou seja, mesmo sem requerimento das partes, se o juiz verificar que houve a prescrição, ele tem que aplicar de forma ex officio, ou seja, de ofício, e essa aplicação pode ser em qualquer grau de jurisdição, ou seja, o processo pode estar no primeiro grau ou pode estar em grau de recurso, que há sim essa possibilidade de ser declarada a prescrição intercorrente, tanto de ofício como a pedido. E para a gente finalizar, o artigo 149 da CLT diz que a prescrição do direito de reclamar concessão de férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Ou seja, meus amigos, aqui é aquela questão de a prescrição das férias só vai contar depois do final do período concessivo. Perfeito? Vamos só colocar aqui, para a gente manter aqui essa didática, de colocar em cada alternativa o artigo de lei correspondente, para fins de vocês marcarem em vossos materiais, no Vadimeco, em vossas leis, tá? Vamos lá. Essa alternativa A, como a gente viu, está fundamentada aqui no artigo 149 da CLT, como a gente viu, que é essa alternativa que fala sobre as férias. 149 CLT, perfeito. A alternativa B, que fala sobre a pretensão das férias, é o artigo 11, parágrafo 1º da CLT. A alternativa C da prescrição intercorrente, artigo 11A da CLT. E a alternativa D é o artigo 11 da CLT, ou também o artigo 7º, né? Ou o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Artigo 29 da Constituição Federal. Ok, meus amigos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.